Agora é a correção. Olá, segunda série. Iniciamos a nossa aula número 16, uma aula para corrigir os exercícios da página 180 e da página 181, que fala sobre as pteridófitas. Vamos começar com a questão 3, que está no livro de vocês na página 180, certo? Fala assim: pteridófita é um termo informal utilizado para as traqueófitas atuais que não possuem semente. Diferentemente das briófitas, traqueófitas sem sementes podem crescer vários metros de comprimento e já formaram extensas florestas no planeta, milhões de anos atrás. Olha só. Primeiro, por que ele fala que as pteridófitas é um termo informal? Porque a gente viu que, por mais que a gente chame todo o grupo de pteridófitas, na página 178 de vocês, tem o cladograma desses vegetais. A gente sabe que dentro das pteridófitas a gente tem as licófitas e as pteridófitas propriamente ditas. E as duas são traqueófitas sem semente. O que é isso? As briófitas não são traqueófitas. As briófitas são avasculares, não possuem vasos condutores de seiva. E quais outras traqueófitas a gente tem? A gente tem as traqueófitas sem semente, que são as pteridófitas. A gente tem as traqueófitas com semente, que são as gimnospermas, nosso próximo conteúdo. E nós temos as traqueófitas que, além das sementes, elas têm flores e frutos, que são as angiospermas. Aí a primeira pergunta é assim: que tecidos vasculares são encontrados no corpo dessas plantas e que tipo de seiva cada um transporta? Os tecidos vasculares correspondem às nossas artérias e veias, como se fosse, né? Se a gente fizesse uma analogia para entender. As briófitas que a gente estudou no outro capítulo não tem, certo? Por isso, elas não alcançam um tamanho grande, são todas muito pequenas, né? Os nutrientes passados de célula a célula, no processo que a gente chama de difusão. E no caso das traqueófitas sem semente, que são as pteridófitas, essas têm vasos condutores de seiva. E que vasos são esses? Dois tipos, xilema e floema. Um vai carregar a seiva elaborada, certo? E o outro a seiva bruta. Qual a diferença, professora? A seiva bruta é o nutriente, a água que ele tira do solo, as raízes absorvem e levam até as folhas. Lá vai passar pelo processo de fotossíntese e vai se transformar numa seiva elaborada e distribuir para o resto das células desse vegetal. Tá? Então, quais são esses tipos de célula? Tá aí. São xilema e floema, responsável pelo transporte xilema da seiva bruta, floema, seiva elaborada. Perfeito? B. Que outros grupos de plantas, além de pteridófitas, também são traqueófitas? Acabei de falar, né? As gimnospermas e as angiospermas, com diferenças. Nas gimnospermas a gente já vai encontrar semente, certo? Nas angiospermas a gente já vai encontrar flores e frutos. C. Que combustível fóssil muito utilizado por diversos países do mundo como fonte de energia foi produzido a partir da biomassa existente nas antigas florestas de traqueófitas sem semente. Então, a gente tinha florestas e florestas de samambaias, que viraram matéria orgânica em decomposição e geraram carvão mineral, certo? D. Cite outra novidade evolutiva que foi fundamental para o desenvolvimento desse grupo no ambiente terrestre. Então, qual outra? Por que outra? Porque a gente já falou dos vasos condutores de seiva. Essa é a principal novidade evolutiva. O que mais que a gente pode citar aí? Pode citar a raiz, o caule e as folhas verdadeiras. As briófitas não tinham, lembra? Tinha rizóides, cauloides e filóides, que não tinham as mesmas funções do que as raízes, caules e folhas, tá? As raízes das briófitas, por exemplo, não conseguem absorver nutrientes, tá? Só serve mesmo para que ela se fixe ali. Além disso, a gente tem nos vasos condutores de seiva, que é o xilema, o vaso de condutor de seiva bruta, a gente tem ali o depósito de
lignina, que é uma substância que dá resistência a essa planta. Então, também é uma diferença, tá? Além dos diversos esporângios no esporófito. Aqui vai aparecer diversos esporângios, né? Na fase esporófito, que é a fase visível da planta. Você pode olhar na página 175, tem lá um aumento, né, dessa folha com diversos esporângios. Nesses esporângios vão formar os esporos, tá? Que faz parte do ciclo reprodutivo que a gente vai ver nessa quarta questão aí. 4. A ilustração abaixo representa algumas fases do ciclo reprodutivo de uma samambaia. Como eu falei para vocês na aula, no monitoria ao vivo, quando você olhar para um ciclo reprodutivo, você acha que você não sabe nada, você sabe. Primeira coisa que você tem que procurar é saber qual fase é haploide, qual fase é diploide. Como assim? Qual parte ali do ciclo é haploide, qual parte do ciclo é diploide? Como assim, professora? Qual fase aí ele vai estar com a metade do número de cromossomos, ou seja, ele vai ser haploide, qual fase ele vai estar com o total? Primeira coisa, aqui no 2 a gente vê, ó, aqui no 2 a gente vê que é a produção do anterozoide, que é como se fosse o espermatozoide da samambaia. No 3 a gente vê aqui que é o ovário. Opa, então, chama osfera na samambaia. Então, beleza, ele nessas duas fases, ele tem a metade do número de cromossomo. Então, ele é haploide. Juntou os dois, então houve a fecundação. Então, aqui é diploide, certo? E o que mais que ele pergunta? Com base na ilustração e nos seus conhecimentos, como são denominados? Quer saber o nome. Além da haploidia, eles querem saber o nome de cada fase. Então, a fase 1 aqui, a fase 1 são os esporos, certo? Os esporos são N, ou seja, a haploidia dele é ser haploide. 2 aqui é o anterozoide, é N, como eu tinha falado. 3, a osfera, é N também. E 4 é o zigoto, 2N, ou seja, ele é diploide. Pronto, já sei muita coisa do ciclo reprodutivo. Olha a segunda pergunta. Que fases do ciclo reprodutivo das samambaias estão indicadas na letra A e letra B? E qual delas é dominante em todas as pteridófitas? Olha só, aqui apagou, na hora que eu colei no slide, mas olha aí, A e B. Nas briófitas, a fase dominante é a fase gametófito. Nas pteridófitas, a fase dominante é a fase de esporófito. Então, A é a fase dominante esporófito e B é a fase que não é dominante gametófito. Qual que é a haploidia de cada uma dessas fases? O esporófito, ele é diploide, ele veio da união dos gametas, certo? Ele é diploide, ele é 2N. E o gametófito é a produção do gameta. A gente não produz gameta com o número total de cromossomos, a gente produz gameta haploide. Então, o gametófito é haploide. Em todas as pteridófitas, o esporófito, que é a fase dominante, né? Que é a fase que que é visível, certo? Como eu falei para vocês lá na nossa aulinha presencial, ó, online. Vontade de voltar, hein? C. O que significa dizer que o organismo B é monóico? Como ele evita a autofecundação? Olha só, aqui no organismo B, a gente vê o gametófito produzindo tanto, só para exemplificar, tanto a parte masculina, né, o anterozoide, né, como se fosse o espermatozoide, lembra que é só uma comparação para a gente lembrar. 3, produzindo o ovário, que é a osfera, tá? Parte feminina. Então, no mesmo indivíduo, a gente tem os dois, a produção dos dois gametas, masculino e feminino. Então, ele é um monóico, hermafrodita, tem os dois sexos no mesmo indivíduo.
E por que que não acontece igual está no desenho aí, a autofecundação? Como ele evita essa autofecundação e para que que ele evita? Primeiro, ele evita a autofecundação para aumentar a variabilidade genética. Então, é melhor que espécies, indivíduos diferentes se fecundem para ter mais variabilidade genética. E como ele faz isso? Ele vai amadurecer cada parte em tempos diferentes. Então, o anterozoide vai vai ficar maduro depois da oosfera, por exemplo. Então, ele fica livre para fecundar a oosfera de outra planta, para evitar a autofecundação. Olha como eu coloquei para vocês. Significa que esse mesmo organismo é capaz de produzir gameta masculino e feminino, né? Ou seja, anterozoide fabricado nos anterídeos e gameta feminino, oosfera, fabricado no arquegônio, certo? Que é o órgão que produz esses gametas. Esses organismos geralmente evitam a autofecundação por meio do que nós chamamos de dicogamia. O que é isso? Um processo que amadurece os gametas masculinos e femininos em tempos diferentes, em momentos diferentes. D. Que fatores abióticos ambientais são responsáveis, respectivamente, pela dispersão das estruturas 1 e pelo encontro das estruturas 2 e 3. Se você olhar lá no desenho, que está na página 181 do livro de vocês, né? Porque aqui eu já mudei de slide, você vai ver que a estrutura 1 são os esporos. Como eles se dispersam? Dispersam por vento, né? Pelo vento, até às vezes uma chuva forte, né? Vai dispersar aí esses esporos. Mas o vento é o principal responsável, o principal dispersor. E como é feito o encontro da estrutura 2 com a 3? A gente vê que são os anterozoides e a oosfera. Como eles se encontram? Aqui precisa de água em estado líquido, tá? Para ver esse encontro. Por isso que a gente diz que as pteridófitas ainda são dependentes da água para reprodução, tá? O que vai mudar no próximo grupo, que é o das gimnospermas. 5 diz assim: as samambaias pertencem ao grupo das pteridófitas, as quais possuem características adaptativas que permitiram a conquista do ambiente terrestre com mais eficiência que o grupo das briófitas. Então, está dizendo que as pteridófitas conquistaram o ambiente com mais facilidade do que as briófitas, com mais eficiência, né? Mais eficiente. Sobre as adaptações morfológicas e reprodutivas que possibilitaram o sucesso das pteridófitas no ambiente terrestre, considere as afirmativas a seguir. 1. A predominância de fase esporófita. Correto, né? Nas pteridófitas, nas briófitas, a dominância era da fase de gametófito, né? Gametófitica. 2. O aparecimento do tecido xilema e floema. É a principal diferença. Aqui eu coloquei errado, é certo. Ok. 3. O desenvolvimento dos rizoides para fixação. Errado, tá? Aqui nós vamos desenvolver raiz. Raiz, tá? Rizoide fica com briófitas. O surgimento dos esporos para a reprodução. Não, né? Os esporos já tinham surgido com as briófitas. Então, a 4 também é errado. O livro de vocês justifica dizendo que é com a produção da esporoplenia. Realmente o esporo das pteridófitas ele é mais resistente porque tem uma substância, mas algumas briófitas também já têm, que é essa esporoplenia, uma substância que protege da desidratação os seus esporos. Mas a gente vai dizer que é errada porque o surgimento de esporos já tinha surgido desde as briófitas, então não foi eles que marcaram. Então a gente vai procurar a alternativa que diz que a 1 e a 2 é a correta, a alternativa A. Aí a gente chega aqui na questão 6, que diz assim: a ilustração a seguir representa o esporófito de uma samambaia, planta ornamental representante do grupo das pteridófitas. A partir das análises da ilustração, assinale V para afirmativas verdadeiras e F para falsas. Aí tem a letra A, a letra B e um zoom aí numa estruturazinha da folha. Vamos identificar o que é.
Aí fala assim, a folha indicada pela letra A, tá, correto, é responsável pela reprodução, sim, e pela fotossíntese nessa espécie, sim. Pela fotossíntese todo mundo sabe, porque aqui existe os cloroplastos que vão fazer a fotossíntese nas folhas, e pela reprodução porque os esporos da samambaia ficam armazenados nessas estruturas aí chamadas soros, tá? Que fica na parte de trás da lâmina da folha da samambaia. Outra alternativa. A absorção de água e minerais ocorre pelas raízes indicadas pela letra B. Sim. Né? Letra B são as raízes e elas absorvem água e sais minerais. O próximo item fala assim. Báculo representa o caule da samambaia, que é verde e fotossintetizante. Báculo, na verdade, essa folha jovem aqui da samambaia. É uma folha que ainda não amadureceu e ela é toda enroladinha, tá? Então, não é o caule, é uma folha, tá? Jovem. Então, essa alternativa ficaria falsa. Próxima alternativa. Rizoma é um tipo especial de raiz de samambaia com a função de produzir as folhas. Rizoma é um tipo de caule, tá? É esse caule que fica na horizontal, cresce na horizontal na samambaia. Então, não é um tipo de raiz, é um tipo de caule, também é falsa alternativa. E a última alternativa diz assim, em 1 estão indicados os soros, perfeito. Estruturas responsáveis pela produção de esporos, ok. Mitóticos, não. Esporos são haploides, carregam a metade do número de cromossomos, então a sua divisão é, na verdade, por meiose, tá? Então, aqui a afirmativa é incorreta, porque os soros são estruturas realmente responsáveis pela produção de esporos, mas meióticos, ok? A gente finaliza aqui a nossa aula, ou não? Tem outra? Não, acabou. A gente finaliza a nossa aula, mas eu vou deixar na sequência só um mapa mental para que vocês tomem nota no caderno, ou podem fazer também em forma de fichamento, da maneira que vocês acharem melhor, mas é o nosso próximo conteúdo de gimnospermas. Então, a gente encerrou briófitas, encerrou pteridófitas, e agora a gente vai iniciar na próxima aula gimnospermas, tá? Aí aqui a gente já vai ver que são plantas que vão produzir sementes, tá? Plantas que agora crescem em tamanhos muito maiores, né? Plantas como os pinheiros, como as sequoias, os ciprestes, tem aí o ciclo de reprodução, tá? Que também é diferenciado, já não tem a dependência da água, como tinha as outras duas espécies, os dois grupos que a gente estudou, ok? Um beijo, continuo com saudade de vocês. Eu queria pedir para vocês não esquecerem de deixar o nome e as iniciais do sobrenome no vídeo, para que a gente compute a presença de vocês. Muito obrigada e tchau!